Olá, eu sou Aparecida Gonçalves, mais conhecida como Cida Gonçalves. Eu tenho cabelo curto, eu uso óculos, estou com um blazer bege, um echarpe verde, uma blusa laranja floreada de verde e tenho 1,5 m e esta sou eu, né? Eu sou especialista em violência contra as mulheres e gênero, estou hoje como ministra de Estado, né, das mulheres, já fui consultora, né, de gênero e gestão, na Charaes Consultoria e Projetos, já fui da coordenação estadual de política para as mulheres do governo do Zeca do PT. Em 2003 vim para o governo federal, no governo Lula, assumi a pasta da violência contra as mulheres, sendo depois diretora e depois secretária, e saí quando houve o golpe com a presidenta Dilma. Então nós saímos no dia 16 de maio de 2016. Eu estou aqui hoje para falar sobre o modo petista de governar e a minha área é a questão das políticas públicas para as mulheres. Eu gostaria de lembrar, né, iniciando, o que é que o PT já fez e tem feito durante essas décadas, né, de existência para as mulheres. O Partido dos Trabalhadores foi o primeiro a criar a Secretaria de Mulheres do PT dentro do partido, né? E a partir daí ele estabelece toda uma linha de discussão a partir do qual o papel da mulher, a discussão do feminismo. A gente teve no início do PT as feministas que iam para o partido, as feministas que não iam. Então, portanto, ele vem num amadurecimento permanente do que é o papel das mulheres na sociedade brasileira, o papel das mulheres no partido e nas políticas públicas. Tanto que ele é o primeiro a criar, né, já uma forma de organização, e a própria Secretaria de Mulheres do Partido vai avançar, que quando nós elegemos Maria Luísa Fontinelli, prefeita de Fortaleza, em 1985, ela cria a primeira Coordenadoria Municipal de Política para as Mulheres. Depois nós vamos ter a Luísa Erundina, em 1989, que cria também a Coordenadoria de Política para as Mulheres. Em 1999, na verdade, o então Olívio Dutra, governador, e o Zeca do PT criam as coordenadorias estaduais de política para as mulheres. Portanto, o partido aperfeiçoa a sua forma de organização, de pensamento, de estruturação das políticas públicas para as mulheres. Mas é importante dizer que tudo isso está dentro da forma petista de governar, que é a questão da inclusão social. É importante entender que nós vivemos num país de desigualdades. O presidente Lula, nesses últimos meses, tem falado intensamente a nível internacional e aqui no Brasil que é necessário que nós estabelecemos uma política de igualdade. Igualdade na questão de raça, na questão de gênero, na questão das populações indígenas, e que é preciso acabar com a pobreza. É preciso que a população brasileira tenha direito de comer 3 vezes ao dia. Isso tudo faz parte de uma política prioritária de inclusão social do modo petista de governar. Assim, nós vamos estabelecendo, né, os critérios, as formas, a organização de fazer com que as mulheres estejam dentro da inclusão social e reconhecendo publicamente, né, de que existe uma desigualdade entre homens e mulheres no país. E essa desigualdade está estabelecida através de números. Nós somos 33 milhões de pessoas passando fome. Desses 33 milhões, quase 80% são mulheres. Dessas 80%, quase 60% são mulheres mães solos e mulheres negras. Então, portanto, a desigualdade, a pobreza e a miséria, ela tem um gênero, que é o gênero feminino das mulheres, e tem raça, que é a raça negra. Essa desigualdade é que o Partido dos Trabalhadores tem feito debate, tem discutido e tem pautado
consistentemente em todas as eleições, em todo o processo de debate. Isso nós precisamos discutir, nós precisamos avançar em 2024 nas nossas candidaturas para dentro do nosso partido. Nós precisamos estabelecer quais são as linhas, quais são as diretrizes, qual é o método e a forma. E o Partido dos Trabalhadores já avançou. Para você que é candidato a prefeito, para você que é candidata a vereadora, para você que é candidata a prefeita, para você que é candidata a vereador, nós temos que discutir, o Partido dos Trabalhadores precisa defender que nós vamos ter Secretaria de Política para as Mulheres, estabelecendo a partir dessa desigualdade. E essa desigualdade está dentro do mundo da pobreza, nós estamos dentro do mundo do mercado de trabalho, nós ganhamos 32% a menos que os homens, né? As mulheres ainda ganham, mesmo que agora nós tenhamos conseguido aprovar a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres, nós ainda vivemos num campo que as mulheres para o mesmo trabalho ganham menos. E mesmo tendo estudado mais, elas ainda estão menos em cargos de chefia. E para isso nós precisamos fazer o debate sobre a questão de inclusão das mulheres nos espaços de poder. As mulheres também, dentro do campo da desigualdade, elas sofrem a violência física, doméstica e familiar, que é feita pelo companheiro, pelo marido, né, principalmente pelos seus familiares, e que traz grandes consequências, que é amparada pela Lei Maria da Penha, mas que traz grandes consequências para a vida da mulher e seus filhos. Nós temos a violência sexual, que hoje o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, através do anuário, mostra que aumentou em 10% o número de vítimas de violência de 0 a 4 anos. De 0 a 4 anos. Né? Nós temos um aumento de violência, da violência sexual, até os 17 anos. Então, nós estamos aí com um desafio para enfrentar a violência sexual. Nós temos também a violência política de gênero. Né? Todas e todos têm acompanhado como tem sido a questão da dificuldade, do desafio de ser mulher e exercer o cargo numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa ou mesmo no Congresso Nacional. Portanto, esse debate, essa realidade, essa desigualdade, ela tem que ser discutida, tem que ser colocada e defendida pelo Partido dos Trabalhadores e por você, que é candidato. E defender que nós precisamos ter mais mulheres na Câmara de Vereadores e nós precisamos ter uma Secretaria de Mulheres forte para enfrentar as desigualdades que acontecem no seu município, porque é aí que as mulheres estão com fome, é aí que a realidade se depara, é ali que nós não temos moradia, é ali que nós ficamos doentes. Bom, nós agora vamos pensar a questão das políticas públicas no modo petista de governar, né? Nós precisamos estabelecer quais são as linhas. Primeiro, então, nós precisamos criar a Secretaria de Mulheres, assim como o presidente Lula criou o Ministério das Mulheres, para que as mulheres possam ter voz e ter vez dentro da prefeitura e dentro da gestão. Nós precisamos estabelecer, e o prefeito precisa estabelecer, o partido precisa coordenar, estar na linha de frente, é ver quais são as linhas prioritárias. Não é só uma secretária, nós precisamos ter pessoas técnicas que ajudem a pensar. E por que é importante ter uma Secretaria das Mulheres? Porque nós precisamos ter mulheres empoderadas. Nós precisamos ter mulheres que despachem diretamente com o prefeito, assim como eu despacho diretamente com o presidente da República, né? Que debata os desafios, os problemas, a realidade das mulheres para que possa estar presente. E é importante aqui lembrar que as mulheres são 52% da população. Então, é a grande maioria da população e 50% do eleitorado brasileiro. Portanto, elas têm que ter uma prioridade absoluta. São elas que são as principais usuárias das políticas sociais que serão implantadas, dos programas como o programa Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o programa de alimentar, a horta comunitária, a lavanderia comunitária, são as mulheres as maiores beneficiárias e aquelas que cuidam efetivamente, que são usuárias dessas políticas sociais. Nesse sentido, nós precisamos pensar também políticas específicas para essas mulheres. E as políticas públicas para as mulheres, ela tem
dois elementos que são importantes serem pensados pelo partido e por quem está na gestão. Primeiro, a intersetorialidade. Ela não fala sozinha por si, ela discute com os diversos segmentos do poder. Então, na área da saúde, qual é a política que vai ser implementada pela Secretaria de Saúde? O que é que o Partido dos Trabalhadores defende para a saúde da mulher? Nós estamos agora encerrando o Outubro Rosa, e nós precisamos, de fato, discutir a questão do câncer. Como é que as mulheres estão no seu município? Como é que está, de fato, os aparelhos, os postos de saúde, os equipamentos que estão no seu município para atender essa mulher, para que ela possa fazer o exame e ter o resultado efetivo, rápido, que ela não receba o resultado já quando a doença está avançada. Como é que está a questão do parto humanizado no seu município? Como é que está funcionando efetivamente isso? As mulheres têm pré-natal, as mulheres têm médico, as mulheres têm um acompanhamento permanente para que ela possa ter, de fato, um parto humanizado? Então, esses fatos, esses elementos são muito importantes para que a gente possa pensar as políticas públicas para as mulheres e modificar a vida das mulheres do nosso município. É um detalhe pequeno, mais importante, mas também nós precisamos humanizar os serviços, porque são as mulheres que vão para os postos de saúde com seus filhos, são as mulheres que levam os filhos para a escola, são as mulheres que fazem, né, o dia a dia do serviço público. Então, como é que está o atendimento? Como é que está a qualidade desse atendimento? Como é que estão as condições de toda a política implementada no seu município para dar conta da vida da mulher? Então, são elementos importantes para que nós possamos pensar. Vamos pensar dentro dos programas da assistência social. Nós vamos estabelecer quais prioridades. Com que público? Nós vamos fazer um diagnóstico socioterritorial, nós vamos ver onde que estão as nossas mulheres, quem são essas mulheres, se são mães solos, se não são mães solos, se estão, onde é que estão alocadas, como que estão, né? Se são a maioria que estão, como a nível nacional, passando fome. Então, a realidade da nossa população e das mulheres, porque nós possamos falar com ela. E aqui eu quero lembrar, as mulheres decidem o voto 20 dias antes das eleições e elas votam nos candidatos que têm as propostas mais concretas para o dia a dia, para a vida da população como um todo e para a vida delas. E são elas que elegeram o presidente Lula em outubro de 2022. E são elas que possivelmente vai eleger o PT de novo. E são elas que mantêm a popularidade do PT. Mas nós precisamos ter política pública específica. Nós precisamos pensar na questão do enfrentamento à violência contra as mulheres. No seu município tem delegacia especializada? Não tem? É possível propor? Não é? Se não tem, você tem como pensar num centro de referência para atender essa mulher? Você tem condições de pensar uma casa da mulher brasileira que dê conta de atender, que é uma política do governo federal que está sendo implantada? Você tem como dizer isso nas suas propostas governamentais como uma política pública que de fato vai acontecer, que você vai executar? E para mostrar que o Partido dos Trabalhadores pensa de uma forma diferente a gestão municipal. Portanto, as políticas públicas, elas acontecem efetivamente e sempre no cotidiano, e sempre são com as mulheres. São as mulheres que estão no hospital, são elas que pegam os filhos na creche, são elas que vão para hospitais acompanhar, né, o deficiente, para acompanhar o idoso, para acompanhar a criança, e muitas vezes o seu próprio marido, é ela que é acompanhante. Então, de que forma que o município se organiza para essa mulher? Mas principalmente, como é que nós vamos nos organizar e pensar o mundo do trabalho e o mercado de trabalho para essa mulher? O mundo do trabalho, como é que está o microempreendedorismo? Como que ela está trabalhando isso? Ela é a mulher que vende salgado, e nós sabemos que é ela que faz isso. Nós sabemos que ela é que faz o guardanapo, né? Que ela está no microempreendedorismo e que muitas vezes ela precisa de ajuda, ela precisa de um fomento para poder ter outra perspectiva de vida, sair inclusive de situação de violência, de miséria que ela está colocada. Portanto, o Partido dos Trabalhadores precisa pensar todas essas políticas para a população como um todo, mas aqui especialmente para as mulheres.
A política pública ela vai se desenvolver exatamente no município, né? É ali que as coisas acontecem, é ali que ela se dá, é ali que ela se concretiza. E, por fim, nós precisamos pensar também das políticas públicas que deem conta da sua vida específica, do mundo do trabalho, da questão da violência, mas nós precisamos pensar também na questão da cidadania da mulher. Como é que tá? Como é que você, que é candidata e que você que é candidato, está pensando numa cidade para as mulheres? Uma cidade para as mulheres é uma cidade onde a iluminação pública ela tem que ser repensada, ela tem que ser trabalhada de uma forma que as mulheres tenham garantia de que elas podem andar com segurança na rua. Nós precisamos repensar o meio de transporte aonde tem transporte público, né? O motorista do ônibus pode parar no lugar em que a mulher se sente segura ou não, por causa da questão da violência sexual. Nós estamos pensando numa cidade em que os parques tenham espaço para que as mulheres também possam estar ali, participar e pensar, né? Nós temos espaço, estamos pensando numa cidade onde as mulheres têm o direito ao lazer, têm o direito ao prazer, têm o direito de ir e vir com segurança. Qual é a cidade que você está pensando para as mulheres? Qual é a cidade e a política pública que nós vamos implantar? O modo petista de governar é, de fato, inverter a política pública, inverter o olhar, é recriar a humanidade, é recriar os espaços públicos para que nós possamos incluir homens, mulheres e crianças, né? Mas principalmente nós precisamos tirar as mulheres de dentro de casa e fazer elas terem uma vida saudável. Elas precisam ter condições de viver com tranquilidade. Nós precisamos pensar na cultura, porque cinema, música, show, arte, dança, também fazem parte da vida das mulheres. Nós precisamos fazer com que, de fato, a cidade tenha elementos e que sejam nos espaços onde as mulheres vão. Hoje, a maioria das mulheres não saem dentro de casa. Trabalham, chegam em casa, tem que cumprir a dupla ou a tripla jornada de trabalho sem condições de ter lazer. Nós precisamos avançar dentro da construção de uma política pública de uma cidade, em que não seja uma cidade para as mulheres, mas que seja uma cidade das mulheres, com a participação das mulheres, com o sorriso das mulheres, com a forma das mulheres de existir, de se organizar, de cuidar, de estar efetivamente dia a dia no processo de construção da cidade, participando, falando, discutindo, elaborando e pensando, porque as mulheres também conseguem saber muito mais pela sua existência, pela sua forma de participar e de usar, porque ela é a usuária permanente das políticas públicas, é ela que vai te dar retorno, ela que vai dizer que cidade é melhor para toda a população brasileira. Se quiser. É importante nós pensarmos que o Partido dos Trabalhadores ele foi um dos grandes impulsores de avanços e conquista das mulheres brasileiras, né? Eu quero aqui colocar algumas, né? Uma, a questão de que foi o primeiro partido a definir a paridade partidária, né? Ter homens e mulheres na direção do partido. Isso é um grande avanço, porque isso permite as mulheres serem lideranças, serem quadros, porque o principal elemento para ser liderança nesse país é você ter o poder de fala, o lugar de fala e ser escutada, né? Isso é um elemento fundamental que o partido traz para a discussão da paridade. Eu sei que não é fácil implantar, eu sei que não é fácil a gente resolver, mas nós estamos dando conta, isso é super importante. A política de cotas, que hoje está estabelecida para mulheres e negros, né, que o Partido dos Trabalhadores foi um grande defensor, tanto no Congresso Nacional, e que tem cumprido nesses últimos anos, efetivamente, essa política. E junto com a política de cotas, o financiamento de campanha das mulheres. Isso trouxe um grande avanço para as mulheres, aumentou o número da bancada de mulheres no Congresso Nacional, foi pouco, é verdade, mas avançou. Em 2020, nós elegemos mais vereadoras e mais prefeitas. Não o suficiente, porque no Brasil nós temos ainda
1000 municípios que não tem nenhuma vereadora na Câmara de Vereadores, que é um desafio que o Partido dos Trabalhadores vai ter que enfrentar efetivamente, né? E também nós avançamos com a implantação da Lei da Igualdade Salarial. Foi agora, depois de 40 anos de luta das mulheres trabalhadoras, dos trabalhadores, das centrais sindicais, de toda a classe trabalhadora, a Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres. Foi agora, do governo Lula, de janeiro até julho, num período de praticamente 4 meses. Nós conseguimos elaborar a lei, aprovar a legislação dentro do Congresso Nacional e no Senado, mesmo com resistências, né? E, portanto, ela traz avanços significativos tão importantes quanto foi a Lei Maria da Penha em 2006, né? Que faz um diferencial entre antes e depois da lei. Isso nós vamos trazer para a questão da discussão da igualdade. E a igualdade, ela tem elementos fundamentais para serem pensados, para serem trabalhados e que nós precisamos já trabalhar na nossa campanha, já trabalhar para dentro do partido. Nós precisamos também fortalecer, e nós temos feito isso, é um avanço, a questão do controle social. Nós precisamos fazer com que, de fato, os movimentos sociais, a participação social, ela seja efetiva. O governo Lula, por exemplo, criou uma secretaria-geral que só faz as relações com os movimentos sociais, que fortalece os movimentos sociais. Criou em todos os ministérios uma assessoria, né, de participação social, que é onde você, de fato, faz a interface a partir, fortalece os conselhos municipais, e aí, no caso, o Conselho Municipal de Mulheres, conselhos estaduais de mulheres e, no nosso caso, o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. São avanços importantes e fundamentais. Em outras áreas, também nós fortalecemos os conselhos, que foi provado no período do governo anterior, que quem resistiu foi o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Assistência Social, foram aqueles que garantiram a resistência para enfrentar a pandemia, para não deixar os programas sociais de fato acabarem, né? Então, nós tivemos grandes avanços que o Partido dos Trabalhadores, junto com seus aliados, conseguiram nessas décadas de existência enquanto partido. Bom, mas nós tivemos grandes avanços, nós mudamos esse país, nós construímos a democracia, nós elegemos 2 vezes o presidente Lula, 2 vezes a presidenta Dilma, a primeira mulher presidente da República desse país, e reelegemos o presidente Lula. Mas ainda temos muitos desafios, porque nos últimos 6 anos perdemos muito. E aí eu queria trazer alguns elementos que nós temos que debater na nossa campanha, no nosso dia a dia, no nosso partido. Primeiro, a manutenção da democracia. Nós ganhamos a eleição, mas nós não ganhamos o debate político. Nós precisamos fazer esse debate político com a população. Nós precisamos fazer esse debate político com o nosso público. E o nosso público, só para lembrar, 52% são mulheres. Então é importante que nós estejamos preparadas e preparados para falar com ela. E aí eu quero trazer os grandes desafios. O governo do presidente Lula, com a criação do Ministério das Mulheres, traz políticas super importantes. Eu já falei que nós criamos a lei, né, da igualdade salarial entre homens e mulheres, mas agora tem que implementar. Nós temos de dar conta de que ela aconteça no município. São para empresas acima de 100 pessoas, mas é importante que vocês estejam olhando, estejam observando, que na sua fala você diga que a igualdade salarial é fundamental, né? Tem um outro debate que a questão da igualdade traz para nós, que é estratégico para as mulheres. É o tempo que as mulheres têm de trabalho. Trabalhar fora de casa, ela tem mais 17 horas de trabalho doméstico dentro de casa que os homens por semana. Então, nós precisamos discutir uma política de cuidado, né? Você que está aí no município tem que discutir como é que nós vamos fazer para que, de fato, as mulheres não fiquem com toda a carga do trabalho. Então, nós precisamos primeiro discutir como é que nós vamos ajudar as nossas companheiras, as mulheres dentro de casa. Nós precisamos dividir o trabalho
doméstico e familiar com as mulheres. Nós precisamos ajudar. E não é ajudar lavando um copo. Nós precisamos, de fato, dividir as tarefas. Se um limpa a casa, outro faz comida. Se outro faz comida, o outro lava a roupa. Mas nós precisamos trabalhar em uma divisão do trabalho doméstico. Mas o governo federal está pensando uma política pública de cuidados para que, de fato, as mulheres tenham condições de ter mais tempo, de ter uma vida tranquila e feliz. Para isso, nós precisamos pensar lavanderias comunitárias, nós precisamos pensar que os restaurantes populares, eles precisam estar abertos à noite para que a mulher possa comprar a sua marmita, comprar a sua comida e ir para casa e não fazer esse serviço. Nós precisamos pensar áreas de lazer, né, uma cidade, os programas, né, habitacionais da nossa cidade, de que forma que eles contemplam a vida das mulheres. Então, nós precisamos repensar, né, a questão da igualdade, a questão do tempo do trabalho doméstico das mulheres dentro de casa. Isso é fundamental para discutir a questão da igualdade, porque a mulher geralmente não ascende nos cargos acima do trabalho porque ela tem que pegar o filho 5 horas na creche. E isso ainda é uma responsabilidade da mulher. Nós temos que avançar para que nós possamos, de fato, enfrentar a violência, todas as formas de violência. Você tem que planejar e precisa colocar, o governo federal vai ter 40 casas da mulher brasileira, ela é uma política estruturante de enfrentamento à violência, tem todos os serviços dentro dessa casa, para que a mulher possa ser atendida. Você precisa se apropriar disso, precisa conhecer a Casa da Mulher Brasileira, precisa dizer que você está preocupado e que você vai implementar a Casa da Mulher Brasileira ou um serviço parecido no seu município. É preciso enfrentar a violência doméstica e familiar, é preciso dar um basta nisso. Mas o Partido dos Trabalhadores, e você, candidato e candidata, e você, que é dirigente partidário, tem aqui um grande desafio que nós precisamos enfrentar, é a violência política de gênero. Nós não podemos admitir, enquanto partido que defende a democracia, que as mulheres sejam caladas, sejam caçadas, sejam caladas, sejam perseguidas, seja pela internet, seja fisicamente nas câmaras de vereadores, ou seja com as ameaças que têm sofrendo. Nós precisamos dizer, enquanto Partido dos Trabalhadores, que nós não aceitamos, nós não admitimos e nós não toleramos que as mulheres sejam caladas. Nós precisamos garantir que nós tenhamos mais mulheres na Câmara de Vereadores. Nós precisamos garantir que nós possamos eleger mais mulheres para mostrar que nós não aceitamos a violência política de gênero. Nós precisamos também discutir efetivamente como é que nós vamos trabalhar alguns elementos fundamentais, né, que nós temos que trazer para a cena pública efetivamente. Nós precisamos pensar como é que nós vamos fortalecer as secretarias de mulheres no município. Você tem que dizer que você vai criar, você tem que dizer que você acredita nas mulheres, você tem que dizer que as mulheres são estratégicas do seu município. E nós temos que ter, efetivamente, as políticas públicas que estão sendo implantadas no governo Lula, seja pelo Ministério das Mulheres ou em parceria com outros ministérios, implantadas no seu município. Nós precisamos provar para o Brasil e nós precisamos provar para as mulheres que esse partido, ele constrói efetivamente democracia, cidadania e justiça social com inclusão de homens, de mulheres e de negros. 28h37.